temática de hoje é transtorno de ansiedade na infância e adolescência. A nossa entrevistada de hoje já está aqui, a doutora Ana Luísa Trabalho, ela é psiquiatra, especialista no atendimento com crianças e adolescentes. Seja muito bem-vinda ao programa Coisa de Mãe, mais uma vez é uma honra recebê-la aqui conosco. Ah, muito obrigada, Selma. Eu também fico muito feliz de poder participar. Gosto muito de estar aqui com vocês. Que é esse transtorno de ansiedade generalizada, doutora? Transtorno de ansiedade generalizada é um dos tipos de transtorno de ansiedade que podem ocorrer na infância, né? Na infância a gente tem vários tipos. Pode ser uma fobia social, uma fobia específica, uma ansiedade de separação, e todos eles são classificados como os transtornos ansiosos. E a característica principal é um receio, um medo, uma preocupação excessiva e desproporcional à situação, né? Então isso pode acontecer em relação a ficar longe dos pais, isso acontece bastante nas crianças, né? Aquela dificuldade, às vezes, de ficar na escola, ou então que os pais viajem. Então, esse é um dos tipos que acontece. Também medos específicos de algumas coisas, por exemplo, de alguns bichinhos, ou de alguns lugares, o medo do escuro, a dificuldade de lidar com essas situações. E a gente considera um transtorno quando isso causa muitos prejuízos a essas crianças ou esses adolescentes, né? Não é um medo comum, mas é um medo que vai afetar, por exemplo, as noites de sono, a criança vai ficar com dificuldade de ir para as aulas, o adolescente às vezes vai ter dificuldade até de frequentar alguma festinha ou algum evento com os amigos. Então é mais ou menos isso que acontece com as crianças e dos adolescentes que sofrem desse problema. Mas vamos falar um pouco mais sobre as causas que contribuem para esse transtorno? Olha, então é multicausal, né, Selma? Então a gente observa que numa família que tem pessoas ansiosas, a probabilidade de uma criança ser ansiosa é maior, por dois motivos. Primeiro, porque os pais ansiosos, eles transmitem um pouco dessa ansiedade para as crianças, Muito. né? E além disso, tem o fator genético, né, que tem estudos que mostram que há uma predominância nisso. Em famílias de pessoas ansiosas, geneticamente passam isso para os seus filhos, né? Nossa, Então, e assim, e pais ansiosos às vezes são muito superprotetores, ou são também pais que têm umas preocupações excessivas, né, receios, e isso pode fazer com que a criança também desenvolva esse tipo de comportamento por espelhamento dos pais, né, e por não sentir essa segurança também, né? Então, são vários motivos que a gente acaba concluindo que famílias tendem a ser ansiosas. quais os sinais e sintomas? Às vezes tem muito hoje tantos outros problemas da criança que tem pais que não conseguem identificar quando a criança está ansiosa, quando está Uhum, com algum uhum. problema de transtorno da ansiedade. É super interessante você falar isso, Selma, porque às vezes o transtorno de ansiedade vem com queixas clínicas, né? Queixas assim de dores, então dor de barriga, dor Olha de só, cabeça, enjoo, vômitos, falta de ar, né? Sensação assim de angústia, né? Do peito doendo. Então as crianças às vezes elas não sabem descrever que aquilo é uma dor psíquica, né? Uma dor emocional e elas descrevem como um incômodo. Então às vezes os pais estão lá buscando os pediatras, indo nos prontos atendimentos, investigando e às vezes não acham uma causa. E essas dores, às vezes, que se manifestam no corpo, são dores mesmo da alma, né? Dores verdade. da parte psíquica que a criança não sabe colocar em palavras. Então a gente fica atento também para esses sintomas físicos, além de outros, né? Então a criança às vezes pode ficar com a mãozinha gelada, com o pezinho gelado, mais assim, suando nas mãos, nos pezinhos. E às vezes as crianças choram. Então, esses são os sintomas mais comuns, né? Mas na criança tem muitos sintomas que podem acontecer. Então, roer as unhas, cutucar as pelinhas, às vezes ficar mexendo e arrancando os cabelinhos. Então, muito variada a apresentação. Esses sintomas, eles são tratados, de que forma? Dependendo da maneira, né, da gravidade dos sintomas, a gente indica vários tipos de tratamento. A primeira coisa, sabe, quando uma criança chega para uma avaliação, uma dica geral, né, é a Aham. gente potencializar a atividade física, né? Então, a atividade física é essencial para qualquer idade, principalmente na infância, né? Não que os adultos, a gente como adulto também precisa, mas na infância é muito importante. Então, atividade física, é assim, atividade que gaste energia, né? Então, que corra, e que sue e que faça movimento, né? Então não é aquela atividade física paradinha, não é aquilo que se move, atividade física aeróbica.
Então, a gente não entra com medicação, assim, como primeira opção de tratamento, é mudança de estilo de vida mesmo, inclusive das crianças. Então, uma alimentação mais saudável, evitar refrigerante, muita doce, né, ter um equilíbrio na alimentação. Outra coisa, as horas de sono, né, preservar as horas de sono, evitar as telas antes de dormir. Então, tudo isso a gente vai orientando a família, porque a gente acha que isso é meio básico, mas não é não. A maioria das famílias tem dificuldade para ajeitar isso para elas mesmas e para as É crianças, né? verdade. E assim, com essas mudanças de estilo de vida, muitos quadros leves já melhoram, né? Já a gente nem Sim. precisa ter alguma intervenção mais invasiva, né? E aí a gente sempre orienta a buscar uma terapia, né? Para os transtornos de ansiedade, a mais estudada é a terapia cognitivo-comportamental, mas assim, eu não tenho restrição com nenhum outro tipo de terapia, outra abordagem, né? A psicanalítica, a lacaniana, a kleiniana, então tem outros tipos de abordagem que também não tem uma contraindicação. E Aham. assim, por último, se nada disso tiver uma efetividade e se a gente notar que o quadro está muito grave, né, que está impedindo dessa criança, desse adolescente fazer a maior parte das atividades, aí a gente indica o uso de medicação, né? Mas aí em dosagens pequenininhas, aumentando devagar, né, e associada a todas essas outras medidas que eu citei anteriormente. Esses cuidados são semelhantes criança e adolescente? Dos sinais e sintomas, dores, enjoo, é mais comum na infância mesmo. Os adolescentes, eles já sabem expressar melhor os sentimentos, então eles conseguem dizer: "Olha, tô sentindo uma coisa ruim, né, nervosismo, tô tremendo", é mais em determinadas situações que eu entendo que eu tenho receio ou que vão provocar algum tipo de sensação diferente, então os adolescentes conseguem nomear melhor esses sentimentos, as crianças às vezes não, né. Agora, o tratamento, a base do tratamento é semelhante para crianças e adolescentes, é todo esse ritual que eu indiquei para você. Quais os tipos de transtornos? A gente tem, dentre os transtornos de ansiedade, né, então a gente tem a fobia social, que é aquela fobia principalmente acontece em crianças um pouquinho mais velhas e adolescentes e adultos também, que é aquela dificuldade de ir ao shopping, a lugares que tem muita gente, de se expor, por exemplo, para apresentar trabalhos na escola, ou então para falar em público, para ler em público, para se apresentar como a gente está fazendo É, aqui, né, isso gera uma ansiedade na gente? Óbvio que sim, mas um pouquinho de ansiedade na vida é importante, sim. né. Agora quando aquilo paralisa, né, então a criança não consegue falar, não consegue ler, não consegue apresentar, ou então não consegue ir num lugar porque tem muita gente, ou porque vai ter que conversar com as pessoas, vai ter que se expor. Então isso é um tipo de fobia que a gente chama, né, que os transtornos relacionados à ansiedade, quando geram um medo muito grande, a gente chama de fobia. Aí também tem fobias específicas, medo, por exemplo, de barata, medo de sapo, medo de escuro, que são de coisas específicas, né? Andar de avião, elevador, estou dizendo alguns comuns, né? Aham, Então que a sim. pessoa evita ou perde oportunidades, se frustra, né? Perde, às vezes, situações tanto familiares ou de trabalho que são importantes, né? Outro que é bem comum na infância, principalmente, é a ansiedade de separação, que é, por exemplo, aquela Muito. criança que tem dificuldade de ficar longe dos pais ou das pessoas mais próximas. Então, toda vez que tem qualquer ameaça de uma separação, mesmo que seja o Que tempo para ir para a temporária. escola, É. né, a criança já fica chorando, nervosa, às vezes tem esses sintomas que eu citei, né, de ter vômitos, enjoo, diarreia. Pode pensar nessa possibilidade dos pais ou dos cuidadores ou das pessoas próximas estarem longe, né. Então os pais às vezes têm dificuldade até para ir trabalhar, dificuldade às vezes para fazer uma viagem ou para se afastarem um pouco dessas crianças. Como lidar com esse transtorno? Vamos falar um pouco mais? Olha, eu acho que uma coisa que eu acho que é importante também, que eu esqueci de falar, talvez falar um pouquinho a respeito de estratégias não farmacológicas, né. Então, por exemplo, além da terapia convencional, tem outros tipos de instrumentalização que a gente faz. Então, tem muitos estudos com meditação para crianças também, né, e Realmente. com técnicas respiratórias, né, que são também importantes e são abordagens não muito invasivas, sem efeitos colaterais. Então eu acho que a gente pode indicar,
né, essas atividades. Meditação, né, tem um tipo de Musicalização também. eu acho que é bem importante, né, se a criança ainda tem uma afinidade por isso, né, desenvolver essa habilidade, tocar instrumentos, ouvir músicas que são mais tranquilizantes, né, então eu acho isso bem legal. Tem uma prática de mindfulness que é bem estudada, né, uma da tipo de Sim. meditação que tem sido estudada para vários transtornos, inclusive para o transtorno de ansiedade. Vamos deixar uma breve dica e uma narrativa, assim, objetiva para que os nossos ouvintes possa pegar como se fosse, assim, um passo a passo desse cuidado? Primeiras coisas que são teoricamente mais fáceis de se fazer, mas assim, estão à mão das próprias famílias mesmo, né, que é mudança de estilo de vida, né, então incentivar atividade física que gaste energia, práticas com a natureza, horário de sono ser respeitado, o excesso de telas evitado, uma alimentação mais saudável, evitando coisas muito, industrializadas, refrigerantes, muito doce, muito café, que também é uma das coisas que pode estimular a ansiedade nas crianças, né. E assim, isso tem que ser feito e tem que ser trabalhado diariamente, tem que se tornar parte da rotina, né. Depois disso, se ainda a gente tiver muita preocupação, vamos pensar em ir num profissional, num psicólogo, para tentar conversar, para tentar expor, né. E aí, se ainda, né, assim, as coisas não estiverem muito fáceis, os sintomas persistirem e houver uma piora, a gente pode procurar um psiquiatra, um pediatra, que eles também podem manejar essa situação, né, que são especialistas. O pediatra às vezes não consegue, pode encaminhar para o psiquiatra, mas é sempre bom conversar com um profissional de saúde.